Deus, por esta noite, podemos chegar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque há quase 2000 anos atrás, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para nos dar a vitória, para nos dar a revelação do Teu amor, a revelação da Tua graça. Obrigado, Deus, porque fomos alcançados pelo Senhor. Obrigado porque hoje podemos celebrar o Teu nome, Deus. Ainda que a distância, ainda que de forma online, Senhor, mas nós podemos Te adorar, nós podemos Te louvar. Obrigado, Deus, por esta igreja. Obrigado, Senhor, pela vida destes músicos que têm nos ajudado, que têm nos auxiliado a cada domingo, cada semana, a adentrarmos na Tua presença, Senhor, com louvores, com gratidão. Obrigado, Pai, por cada família. Obrigado, Senhor, por cada um, ó Deus, que nesta noite está conosco neste culto. Obrigado, Senhor, pela vida do Rodrigo, do Rafael, que estão aqui hoje nos ajudando na transmissão deste culto. E, Pai, que em cada casa, cada lar, onde estamos adentrando nesse momento, que o Teu Espírito esteja ministrando agora, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Muito boa noite, meu querido, boa noite a você, a sua família. É um prazer, é uma alegria estar adentrando ao seu lar, para juntos celebrarmos este culto, para juntos adorarmos a Deus. Neste dia tão especial em que comemoramos, em que celebramos a Páscoa, a nossa passagem da morte para a vida, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quero desejar a você uma feliz Páscoa, quero desejar a você e a sua família que neste domingo, que nesta semana, que neste mês, que neste ano, você possa estar vivendo a liberdade que Cristo nos deu por meio da sua morte e da sua ressurreição. Um abraço a você que está conosco aí pelo Rio Mafra Mix. Um abraço ao Douglas Dias, que está retransmitindo este culto. Um abraço a você que está pela nossa página no Facebook. Compartilhe este link, compartilhe este culto com aquele que você ama, para que mais pessoas possam estar nesse momento adorando e celebrando a Deus conosco. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1. Mas antes de ler, eu queria falar com você, querido, que é aqui da Comunhão Cristã Aba de Rio Mafra. Nós vamos começar a partir de amanhã uma arrecadação de alimentos, viu? Nós queremos montar algumas cestas básicas para distribuir a famílias que nesse período, nesse momento, foram afetadas por tudo isso que nós estamos passando, né? Então, você que é, em especial você que é da Comunhão Cristã de Rio Mafra, mas se você é de Rio Negro, de Mafra e quiser colaborar conosco, você pode trazer a sua doação de alimentos nos nossos horários de cultos e de reuniões. Então, amanhã à noite, sempre 1 hora antes do nosso horário normal, amanhã começa às 20 horas a nossa transmissão. Então, às 19 horas você pode vir aqui trazer o seu alimento, né? Nós não estamos podendo fazer o culto presencial, então você deixa o alimento aqui, a gente coloca, recebe, e nós vamos estar preparando alguns kits para estarmos distribuindo a famílias que estão necessitando nesse momento.
Então você pode trazer amanhã, você pode trazer no domingo que vem, na segunda-feira que vem. E se você não tiver condição de vir até aqui para trazer, você entra em contato conosco, né, pela nossa página, ou pelo nosso WhatsApp, pelo nosso grupo, ou pelo nosso contato de WhatsApp, né, que você tem aí na nossa página. E nós daremos um jeito de passar aí na sua casa durante a semana, aí uma noite dessas, para apanhar então este alimento, tá bom? Vamos compartilhar, vamos ser solícitos com aqueles que estão necessitando neste momento. Amém? Ser igreja é isso, queridos. Você encontrou Lucas capítulo 24, versículos 1 até o 3, e depois nós vamos ler mais alguns versículos do 13 e seguintes, né? Então diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Versículo 13 agora. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que lhe constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram ele, e ele desapareceu à vista deles. Amém, queridos? Amados, hoje nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que, para muitos, a cruz e a morte de Jesus
simbolizam um momento de derrota na vida de Jesus. Quando nós olhamos nesse texto que nós vemos aqui, 2 de seus discípulos voltando para Emaús, a história começa, no capítulo 24 de Lucas, dizendo que as mulheres foram até o sepulcro e quando chegaram lá o túmulo estava vazio. E elas correram, contaram para os discípulos, mas 2 deles estavam retornando para a sua aldeia, para a sua casa. Pois para eles, assim como para muitas pessoas ainda hoje, a morte de Jesus teria sido uma derrota. Eles haviam acompanhado a Jesus, eles haviam seguido a Jesus durante aproximadamente 3 anos. E nesses 3 anos, eles presenciaram, eles viram inúmeros milagres que Jesus havia feito. Durante esses 3 anos ou mais, eles presenciaram Jesus curando cegos, levantando paralíticos, purificando leprosos, Jesus ressuscitando mortos, multiplicando os pães, andando por sobre as águas. Jesus ensinando, Jesus falando. E eles então, no seu coração, eles imaginaram que Jesus seria o Messias. Mas a ideia que eles tinham do Messias é que o Messias viria para libertá-los, para tirá-los da escravidão, do jugo romano ao qual a nação de Israel estava submetida naquela época. Eles imaginavam, eles criam, eles esperavam que Jesus viria até ali para trazer-lhes a liberdade que tanto imaginavam naquele tempo, mas uma libertação do jugo romano. E de repente, quando vem o seu mestre sendo aprisionado, sendo amarrado, sendo açoitado pelos romanos, toda aquela esperança, toda aquela fé, todo aquele sonho, todo aquele ardor que havia, que existia dentro deles, desvalece, cai por terra. Porque agora, o seu mestre havia sido crucificado. E ainda enquanto ele estava na cruz, talvez eles imaginaram que ele desceria dali e tomaria o controle da situação aos seus olhos. Mas passados 3 dias, algumas das mulheres tinham ido até o sepulcro e voltaram com a notícia de que ele não estava ali, mas como eles não viram com os seus próprios olhos, como eles não conseguiram enxergar isso, então eles estavam agora voltando para casa, decepcionados, tristes, amargurados. Porque Jesus, a esperança deles, o Messias que eles imaginavam, havia morrido. E nada fizera contra aqueles que o subjugavam, contra aqueles que o dominavam. Queridos, infelizmente, para muitos, ainda hoje, é esta visão que tem-se de Jesus na sexta-feira, chamada de Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão. Para muitos, ainda hoje, a sexta-feira é um dia de luto, é um dia de tristeza, é um dia de angústia, por imaginarem, por verem o sofrimento de Jesus na cruz. Mas, queridos,
Quando nós olhamos na palavra de Deus, Jesus, ele responde para Pilatos quando está sendo interrogado, quando ele está sendo ali, quase sendo levado à cruz. E Pilatos diz: olha, você sabe que eu tenho poder para te tirar daqui? E Jesus responde a ele: eu sei, mas tem um detalhe, se do alto não fosse te dado, você não teria esse poder. Eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos, ou seja, se eu quisesse, eu ia embora daqui agora, acabava com tudo, estava resolvido para mim. Mas Jesus diz: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, esta é a minha hora. Jesus, de forma alguma, foi derrotado na cruz. Jesus, de forma alguma, foi humilhado, mas na cruz, ele alcançou a sua e a minha vitória. Jesus veio a este mundo exatamente para dar a sua vida, para morrer naquela cruz. E era exatamente isso que aqueles 2 discípulos que estavam retornando para Emaús não haviam entendido. Era exatamente isso que aqueles 2 discípulos que estavam retornando para suas casas, cabisbaixos, tristes, amargurados, decepcionados, não estavam entendendo. Eles achavam que Jesus havia sido derrotado na cruz, quando na verdade, na cruz, e é por isso que nós temos ela aqui, porque a cruz simboliza a nossa vitória. Aleluia! Jesus, quando ele abraça aquela cruz, quando Jesus é pregado na cruz, e quando ele morre na cruz, e ele diz: está consumado, ele estava nos dando a nossa vitória. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. É interessante, queridos, que quando nós olhamos lá na origem da humanidade, lá quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que por causa do pecado a morte entrou no mundo. Tenho falado sobre isso nas nossas reuniões de imersão e quero te convidar para assistir amanhã, participar conosco às 20 horas. Um momento de nos aprofundarmos na palavra de Deus. Mas quando nós olhamos lá no Jardim do Éden, a partir do pecado de Adão e Eva, a Bíblia diz que uma série de coisas aconteceram com o mundo e com a humanidade. Uma delas foi: a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Até então, não havia espinhos na terra. Sabe quando você pisa na grama e tem aquele espinho, e aquele espinho fura o seu pé? Isso só existiu a partir do momento que o homem pecou. Então, quando você pisar no espinho, lembre-se da queda do homem, mas lembre-se também do sacrifício de Jesus. Quando você pegar numa rosa e na rosa tiver ali o seu espinho, lembre-se da queda do homem, mas lembre-se do sacrifício de Jesus. E é tão interessante que os romanos, quando prenderam Jesus, antes de levá-lo para a cruz, eles tecem uma coroa de espinhos. Você já viu isso na Bíblia? E colocaram sobre a cabeça de Jesus. Profeticamente, os romanos estavam fazendo o seguinte: eles estavam pegando o pecado do mundo, porque o espinho, ele é símbolo do pecado, porque ele só se originou a partir do pecado. Quando nós olhamos lá em Cantares capítulo 2, nós vemos que Salomão diz assim: tal qual lírio entre os espinhos, assim a minha amada entre as donzelas, fazendo uma distinção.
entre a noiva de Cristo e o mundo, entre a noiva de Cristo e o pecado. E de repente os romanos então pegam agora uma coroa de espinhos e colocam sobre a cabeça de Jesus, como quem está colocando agora o pecado da humanidade sobre Jesus. E quando Jesus então é crucificado com aquela coroa de espinhos na sua cabeça, e a Bíblia diz que sobre ele foram lançados, foram colocados todo o pecado da humanidade. É por isso que João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você não assistiu à nossa reunião de imersão de segunda-feira passada, procure aí na nossa página, assista para você entender este contexto, querido. Quando Jesus é crucificado, então, o pecado é colocado sobre ele, e ele então exclama: Pai, por que, Deus meu, por que me desamparastes? Se você olhar em todo o Evangelho, você vai ver que Jesus sempre chamou Deus de Pai. Mas enquanto estava ali na cruz, os pecados foram lançados sobre ele, e por causa dos pecados, Deus precisou se afastar de Jesus, o Pai precisou se afastar de Jesus. E Jesus então exclama: Deus meu, por que me desamparastes? Mas naquelas 6 horas que ele estava ali na cruz, ao final ele exclama: está consumado. E esta foi a nossa vitória. Os discípulos de Emaús não entenderam isto. Muitos ainda hoje não entendem isso. E por isso, acreditam que ainda precisam pagar pelos seus pecados ou pagar pelos seus erros. Quando na verdade, Jesus Cristo já pagou. E eu e você, nele temos a nossa vitória, a nossa redenção, a nossa salvação. Os discípulos, esses 2 discípulos que estavam voltando, eles disseram: nós achávamos, nós imaginávamos, nós esperávamos. Queridos, está na hora de eu e você crermos que Jesus fez o que ele deveria ter feito e pagou o preço por nós, pela nossa vida, pela nossa redenção. Está na hora de olharmos para a cruz e vermos nela, por meio de Jesus Cristo, a nossa vitória. Não a derrota, mas a nossa vitória. Quando Jesus ressuscita no 3º dia e começa a caminhar do lado deles, eles não conseguem enxergá-lo, eles não conseguem ver que era Jesus que estava caminhando ao lado deles. Muitos ainda hoje têm essa falsa percepção de que estão sozinhos no mundo, de que estão desamparados, de que Deus não está com eles, de que Deus não ama mais eles, de que Deus não tem mais comunhão, quando na verdade a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Querido, de tal maneira Deus te amou, que deu o seu Filho unigênito. E a partir do momento que você nele crê, você não perece, mas você tem a vida eterna. Pastor, mas existem dificuldades, existem problemas na minha vida, existem lutas.
Querido, no mundo, Jesus disse, teremos aflições. O apóstolo Paulo disse, olha, eu sei passar necessidade, eu sei passar frio, eu sei passar fome, eu sei passar isso, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus, que se entregou por nós, que deu a sua vida por nós. Queridos, talvez o momento em que você esteja vivendo hoje seja um momento de incerteza, seja um momento de uma angústia, talvez, para você, porque você não sabe o que vai ser de você amanhã. Era essa situação que aqueles 2 discípulos estavam vivendo naquele momento. Durante 3 anos, eles haviam apostado tudo em Jesus. Durante 3 anos eles haviam crido que Ele era o Messias, e que agora eles teriam uma posição de honra, e que agora eles teriam uma posição de destaque, e que agora eles fariam, e que eles seriam alguém de proeminência no reino, e de repente quando vem Jesus morrendo, eles acham que acabou tudo. E agora voltam para suas casas, tristes, cabisbaixos, de tal modo que não conseguem ver que Jesus estava ao lado deles. Querido, talvez esse momento em que nós estamos vivendo, talvez você esteja com incertezas quanto ao dia de amanhã, quanto ao seu futuro, quanto ao que vai ser do seu trabalho, do seu emprego, né? Muitas pessoas não estão podendo trabalhar nesses dias, muitas empresas estão com as portas fechadas, muitos estabelecimentos não estão podendo abrir. Aqui no Paraná, Santa Catarina, aqui em nossas 2 cidades vizinhas, agora o governador liberou o comércio, mas algumas coisas ainda não poderão funcionar. Agora, no sábado, né, ele anunciou que as igrejas deverão permanecer fechadas até o dia 31 de maio. As escolas, universidades, nenhum tipo de reunião, nenhum tipo de aglomeração. E aqui em Rio Negro, né, por ser uma cidade vizinha de Mafra, de Santa Catarina, então está se seguindo. Mas independente, querido, da situação que nós estamos vivendo hoje, e a nossa oração é que aqui em Rio Negro, né, as coisas possam mudar e nós possamos logo, logo estar com todos aqui reunidos, né? Nós temos sentido muita falta, muita saudade, né? Glória a Deus pelos irmãos que estão aqui, os poucos, né, que têm o privilégio de estar aqui conosco, né, que estão ministrando louvor, que estão nos ajudando aqui. Mas a gente tem sentido saudade, né, da comunhão que a gente tem no nosso dia a dia, dos nossos cultos aqui presenciais, e a nossa oração é que logo voltemos. Mas a nossa maior oração, querido, é que cada pai de família possa ter o seu trabalho, possa ter a sua maneira de ganhar dignamente o seu sustento, o seu salário. Essa é a nossa principal oração. Esse é o nosso principal desejo. E talvez nesse momento de muita incerteza, talvez você que está aí me assistindo, talvez você esteja como aqueles discípulos de Emaús, sem saber o que vai ser da semana seguinte, do dia seguinte, porque imagine, durante 3 anos, eles acompanharam Jesus, investiram as suas vidas, o seu tempo, acreditando, e agora estavam voltando para casa e quem sabe pensando, e aí, o que você vai fazer amanhã? E o outro disse, eu não sei. Eu larguei tudo, eu deixei tudo, eu investi meu tempo. Eu vou voltar na empresa em que eu trabalhava, vou ver se me aceitam de volta. Querido, talvez você nessa noite esteja com esse pensamento, com essas dúvidas no seu coração.
nesse tempo em que nós estamos vivendo, pensando, e agora? Lá na empresa onde eu trabalho, falaram que vão dar férias, já deram férias, já demitiram alguns, e eu não sei o que vai ser da minha família, o que vai ser de mim. O meu negócio que estava dando certo, agora eu não sei se os clientes vão voltar, enfim, ou aquilo. E de repente você está caminhando como aqueles 2 discípulos voltando para Emaús, preocupado, angustiado. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, Ele morreu para que você tenha vida e vida com abundância. Ele morreu. E ao morrer, Ele levou sobre si o seu sofrimento, as suas dores. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Eu quero dizer uma coisa, Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. Ele está com você. Ele está junto de você, porque Ele nunca te desamparou. Talvez para você esteja difícil ver aonde tudo isso vai dar, mas Ele já sabe. Talvez para você está se sentindo sozinho. Há uma poesia, né, uma música antiga que conta a história de um homem que sonhou que caminhava pela areia da praia. Não sei se vocês se lembram, os mais antigos, né? Vão se lembrar. Esse homem sonhou que caminhava pela areia da praia. E aí ele diz que quando ele olhou, ele viu que existiam 2 pares de pegadas na areia. E ele então olha para aquele par e ele diz, surpreendido, né? Era o Senhor que caminhava ao meu lado. Mas de repente, um pouco mais adiante, ele nota que havia agora só um par de pegadas na areia. E ele então olha e exclama a Deus e diz, Senhor, nos momentos de maior dificuldade, de maior luta, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou só. Olha ali, Senhor, só tem um par de pegadas na areia. Quantas vezes nós achamos que estamos sós, mas naquele momento, aquele cantor diz que o Senhor lhe mostrou e disse, olha filho, você está vendo só um par de pegadas na areia, porque naquele momento eu estava te carregando no colo. Dá uma olhadinha, ver se a pegada é do teu sapato, dos teus pés. Os pés que você está vendo ali, a pegada que você está vendo, é dos meus pés sobre a areia. Você está no meu colo. Querido, Jesus, Ele morreu na cruz. E nele nós temos a nossa vitória. Por isso eu quero te convidar a crer junto comigo que você vai passar por este momento, que você vai passar por este tempo, que você vai passar por esta fase. Você e a tua família vão passar por este momento e vão sair melhores do que entraram. Eu quero declarar hoje aqui que não apenas você e a sua família, mas o nosso país, o nosso Brasil, vai sair desta crise, vai sair desse momento melhor do que entrou. Não obstante a toda luta, todo ataque, toda artimanha, mas eu quero declarar e eu creio que nós vamos sair melhores do que entramos, queridos.
E eu quero gerar fé no seu coração pela palavra de Deus. Eu quero que você creia junto comigo, aí na sua casa, aí com seus filhos, aí com a sua família. Tenha essa certeza, você vai sair deste momento melhor do que você entrou. Queridos, a Bíblia diz que houve uma seca sobre a terra. Mas naquele tempo de seca, Isaque, filho de Abraão, plantou e colheu 100 vezes mais. Querido, é tempo de você colher, é tempo de você produzir, é tempo no nosso país, é tempo no nosso Brasil florescer. E é tempo das nossas cidades. Queridos, você que faz parte, da governança das nossas cidades, você que faz parte do governo das nossas cidades, você que faz parte do governo do nosso estado, do nosso país, creia e traga isso para a sua cidade, traga isso para o seu estado, traga isso. Você que tem uma empresa, você que é pai de família, traga isso para dentro da sua casa, creia no seu coração, querido, que Jesus está com você. Creia que Jesus está aí, junto com você, para juntos alcançarmos a vitória, porque Ele já alcançou, e nós somos mais do que vencedores. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dEle. O texto diz que quando chegaram perto da sua casa, eles o convidaram para entrar. Eles convidaram Jesus para entrar, querido, olha o detalhe. Os nossos irmãos aqui do Ministério da Música cantaram o carpinteiro batendo a porta, né? Carpinteiro batendo a porta. Queridos, se Jesus estiver dentro da sua casa, se Jesus estiver com a sua família, se Jesus estiver no barco com você, se Jesus estiver no teu negócio, querido, você vai vencer. É por isso que eu tenho certeza que o nosso país vai sair dessa melhor do que entrou. Eu falei aqui na segunda-feira, e no domingo passado, no final do ano passado, num culto de Natal, o nosso presidente, ele declarou, eu recebo Jesus aqui no Palácio do Planalto. Olha, amados, olha que momento. Eu e você recebemos Jesus no nosso coração, eu e você recebemos Jesus na nossa casa, mas o nosso presidente, como autoridade delegada por nós, que o elegemos, e ele está lá, ele de repente ele diz, eu recebo Jesus no centro do governo do nosso país. Aleluia. É por isso que está acontecendo todo esse alvoroço, queridos. É por isso que muita gente quer derrubá-lo. É por isso que muita gente está revoltada. É por isso que tem muita intriga, mas é por isso também que eu tenho certeza que o nosso país vai sair desse momento melhor do que entrou, e antes do que todos imaginam. Antes. Então você, querido, aqueles discípulos recebem Jesus na casa deles, sentam-se à mesa, e quando Jesus parte o pão, eles o reconhecem. Eles o reconhecem. Querido, a cruz nos trouxe a vitória. A ressurreição nos trouxe a justiça, nos trouxe a certeza, nos trouxe a garantia. Por isso, eu quero te convidar, querido, creia
creia que Deus está com você, que Jesus está com você. E se você ainda não abriu a porta da sua casa, do seu coração para Ele, faça isso nessa noite. Faça isso agora. Faça isso, reúna aí os seus filhos, chame a sua esposa e diga: olha, esse é o momento, esse é o momento. Não de derrota, não de tristeza. Queridos, quantos casais nesta semana e nesse tempo de quarentena estão vivendo dias terríveis, difíceis? Quantos divórcios, quantas brigas estão acontecendo, mas na sua casa isso não é preciso, querido. Convide, traga Jesus para dentro do seu lar. Traga Jesus para dentro da sua vida. Faça como aqueles 2 discípulos, né? Diga: Jesus, não vá, entre. Já está anoitecendo. Queridos, nunca antes na história está tão perto da meia-noite como estamos vivendo hoje. Estamos próximos da volta de Jesus. Então aproveite esse tempo, querido. E agora, faça isso. Chame ali os seus filhos, chame a sua esposa. E de um modo bem simples, você pode orar comigo e dizer assim: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração, entra na minha família. Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que veio a esse mundo. E por isso eu abro o meu coração, abro a minha vida e Te recebo. Amém? Querido, se você fez esta oração hoje, tenha certeza de que Ele entrou e Ele está aí com você. E se você fez essa oração lá no passado, seja em qual época foi, saiba que Ele está com você e Ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou. Por mais que você tentou se afastar dele, por mais que teve dias que você achou que ele não estava perto de você, mas ele nunca te deixou e ele está ao seu lado. E por isso, querido, nele nós podemos caminhar confiantes. Nele nós temos a certeza da nossa vitória. É noite de Páscoa, é noite de celebração, mas que não apenas na noite de hoje você possa se lembrar de Jesus, mas que em todos os dias da sua vida, em toda a semana, em todos os momentos, amanhã, se você for trabalhar amanhã, ao chegar no seu local de trabalho, diga: Jesus, que bom que o Senhor está aqui comigo. Senhor, o meu trabalho é Teu. Se você for o proprietário da empresa, então declare: Senhor, essa empresa é Tua. Se você for o dono do negócio, diga: esse meu negócio é Teu. Se você for um empregado, de repente diga: Senhor, o meu labor, o meu trabalho, aquilo que está nas minhas mãos para fazer é Teu. Vem estar comigo. Querido, se você não está podendo, está impedido ainda de trabalhar, então declare na sua casa, abençoe, declare na sua casa que o teu trabalho é de Deus, é santificado por Ele. Declare que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, agradeça a Deus pelos teus patrões, agradeça a Deus pela empresa que Deus te colocou, o ramo que Deus te colocou. Diga: Jesus, entra lá, Jesus, faz morada. Querido, se você mora aqui em Santa Catarina, aqui no Paraná, né? Tem gente que está nos acompanhando e depois vai assistir essa gravação.
de diversas partes, né? Depois a gente vê ali pelos feedbacks, né? Pela página, né? Que tem gente que nos assiste lá em São Paulo, Ceará, Mato Grosso, Japão, Estados Unidos. Então, independente de onde você estiver nos assistindo, querido, comece a declarar sabedoria aos teus governantes, comece a agradecer a Deus pela vida deles e comece a declarar um novo tempo, comece a declarar que também no seu estado, no seu município, Jesus é bem-vindo, Jesus é bem-vindo. E querido, se você é governante, se você lidera, se você tem um cargo de autoridade aí numa cidade, alguma coisa, se você é prefeito e está me assistindo, então declare, convide Jesus para entrar no seu governo, para vir na sua cidade. Convide as lideranças religiosas ali da sua cidade, né? E faça um ato, convide e diga assim: Jesus, você é bem-vindo aqui nesta cidade, nessa terra. Faça isso, querido, profeticamente na tua empresa, faça isso profeticamente na tua casa, no teu trabalho, na tua repartição, na mesa em que você trabalha, na máquina que você opera. Faça isso, querido. Queridos, o tempo em que nós estamos vivendo, Jesus está conosco. E é um tempo em que muitas oportunidades surgirão. Eu falei isso no final do ano, no nosso culto de virada de ano, né? Que seria um tempo de crise para muitos, mas de oportunidade para outros. E querido, eu quero dizer que para você é um tempo de oportunidades. Creia nisso, abrace isso. Amados, as mulheres ficaram perplexas porque não encontraram Jesus ali no túmulo. E você não vai encontrar Jesus no túmulo. Você não vai encontrar Jesus entre os mortos, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Então, nós queremos, ao encerrar este culto, esta celebração de hoje à noite, nós queremos declarar que Jesus está vivo, Jesus está aí com você. Aqueles discípulos não conseguiram por algum tempo reconhecê-lo, mas eles disseram: ardia o nosso coração enquanto ele falava. O meu coração, o seu coração está ardendo, porque Jesus está aí com você, todos os dias da sua vida. Receba a vitória, receba a graça plena de Jesus sobre o teu coração. Que esta noite de Páscoa seja uma noite de você renovar a sua esperança, a sua confiança, de você renovar a visão que Deus colocou no seu coração. E a certeza de que Ele e que por Ele, eu e você somos mais do que vencedores. Se você puder, feche os teus olhos. Se você puder, reúna-se aí com a sua família. Se os seus filhos estão brincando, chame eles também. Daqui a pouquinho, viu, na nossa página no Facebook e no YouTube vai ser disponibilizada a aula da IBI. O Rodrigo está me avisando ali que deu um probleminha no carregamento da aula da IBI, mas fique atento, provavelmente ainda hoje, Rodrigo, ainda hoje vai estar disponível, então você poderá acessar lá para estar junto com seus filhos, ministrando, né? Caso você não consiga acessar hoje, então amanhã você conseguirá. Mas reúna agora ali com a sua família, e eu quero ter um tempo com você, eu quero te convidar a, nesse momento, nós temos um tempo de gratidão, um tempo de oração, de dizermos:
de agradecermos a Jesus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é nas nossas vidas. Aí onde você está, querido, eu digo que o culto não foi feito para ser assistido, mas para que possamos participar. Então, junto com seus filhos, junto com a sua família, diga algo para Jesus, como forma de agradecê-lo, por Ele ter vindo a esse mundo, dado a sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por ter nos amado, por ter me amado, por ter amado a cada um. Obrigado, Pai, por ter amado de uma maneira grandiosa, ao ponto de dar o seu Filho Jesus, ao ponto de permitir que o seu Filho viesse a esse mundo para dar a sua vida por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou a sua glória e o Senhor veio nascer neste mundo como um de nós. O Senhor veio sofrer, o Senhor veio dar a sua vida para que nós pudéssemos ter a nossa. Obrigado, Jesus. Nesta noite nós celebramos a nossa Páscoa, a nossa passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Nesta noite nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem sido nosso companheiro. O Senhor tem estado conosco em cada dia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos lembrado, o Senhor tem nos guiado em toda a verdade. Deus, obrigado, Deus, por este país que nascemos, por este país que vivemos. O Senhor dá direção às nossas autoridades, dá direção ao presidente, dá direção, Senhor, ao legislativo, ao judiciário. O Senhor dá direção aos nossos governadores, aos nossos prefeitos, para que tomem as decisões corretas, para que tomem as decisões, Senhor, de acordo, Senhor, com aquilo que é justo, com aquilo que é necessário, para o bem desta nação, para o bem deste povo. Deus, dá sabedoria, Senhor, a empregadores e a empregados, para viverem este tempo em harmonia, em paz, entendendo e compreendendo, Senhor, o lado de cada um, Senhor. Que nenhum, Senhor, haja, Senhor, com usura, que nenhum haja, Senhor, com esperteza, que nenhum haja, Senhor, agora querendo tirar proveito para si próprio desta situação, Deus. Mas que cada um, ó Deus, possa amar como o Senhor nos amou, Deus. Pai, que este tempo seja um tempo de refrigério para as famílias. Que, Senhor, que este tempo, Senhor, seja um tempo de coisas novas, um tempo de aprendizagem da Tua Palavra, Deus. Pai, que cada lar que estamos agora, Senhor, orando e adentrando, que o Senhor esteja agora, Senhor, com este pai de família, com esta mãe, com este filho, com este que está aí, sozinho, de repente dentro da sua casa, mas que o Senhor esteja com ele, Deus, e que ele sinta e tenha esta certeza no seu coração, de que o Senhor está com ele, de que ele não está desamparado. Deus, muito obrigado, Deus. Pai, aqueles que nesta semana aniversariaram, aqueles que nesta semana, Senhor, completaram mais um ano de vida, Senhor. Senhor, eu quero agradecer a Ti agora pela vida de cada um deles, ó Deus.
Pai, por aqueles que nesta semana, Senhor, completaram, Senhor, mais um ano de vida. Pai, que o Senhor esteja com cada um agora, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que cada família agora, Senhor, possa continuar abençoada com todas as bênçãos celestiais, Deus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por essa plataforma que nos permite transmitir estes cultos. Obrigado por esses músicos. Obrigado pela vida da Jaqueline, que está aqui junto com o Maicon nesta noite. Obrigado pela vida do Rodrigo. Obrigado, Senhor, pela vida do Rafael. Obrigado pela vida do Juliano, do Laertes, do Rafinha, do Misael, do Maicon. Deus, obrigado, Senhor, por cada família, Senhor, que está conosco nesta noite, de perto ou de longe, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, você aí de perto ou de longe que está conosco, continue abençoado. Quero lembrar a todos, nós iniciamos a partir de hoje, a partir de amanhã então, um tempo de arrecadação de alimentos. Você que deseja estar contribuindo com alimentos para que possamos fazer cestas básicas aí para entregarmos para famílias que estão carecendo nesse tempo. Então você pode vir 1 hora antes dos cultos, a partir do amanhã a partir das 19 horas nós já estamos aqui para que você possa trazer aqui a sua doação. No domingo que vem, a partir das 18, ou se você estiver impossibilitado de trazer até nós, então mande um WhatsApp, mande um contato para conosco, que nós damos um jeito de passar aí na sua casa durante a semana para estar aí também apanhando. Você que é de Mafra, você que é de Rio Negro, você que é de outras cidades, aí fica um pouco mais difícil, mas que você esteja participando nesse tempo também. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, queridos. É muito bom ser igreja contigo. É muito bom ser igreja com você, querido. Se você tem nos acompanhado e deseja ser igreja conosco, você é bem-vindo, viu? Você é bem-vindo. Você não precisa esperar o retorno dos cultos para ser parte desta igreja. Se você desejar fazer parte desta igreja, mande ali nos nossos contatos, mande aí na nossa página, diga: eu quero fazer parte dessa igreja, que a gente inclui você no nosso grupo. A gente vai estar te dando cobertura, vai estar orando por você. De repente você está aí sem uma igreja para congregar e você entende a necessidade, de estar debaixo de uma cobertura. Então entre em contato conosco, que mesmo nesse tempo online aí, a gente pode te dar essa cobertura, a gente pode estar te recebendo, viu? E assim que passar, você é bem-vindo para estar presencialmente aqui conosco. Fique com Deus, continue abençoado. Vamos com este louvor estar encerrando esse momento. Espero você aqui amanhã, 20 horas, para a nossa reunião de imersão. Entre na página do Facebook amanhã, 20 horas, mais uma transmissão. Continue abençoado. Feliz Páscoa a todos, em nome de Jesus. Vamos celebrar a Deus.